Muitos acreditam que os assim chamados Papas do Vaticano II precisam ser verdadeiros Papas, porque têm a esperança de que algum deles irá finalmente consagrar a Rússia ao coração imaculado de Maria. Mas muitos não sabem que o Papa Pio XII consagrou especificamente a Rússia ao coração imaculado de Maria no dia 7 de julho de 1952. O Papa Pio XII, num ato formal, consagrou a Rússia. Ele disse, abre aspas, hoje nós consagramos, e de uma forma mais especial, confiamos todos os povos da Rússia a este imaculado coração. O que também é interessante é que o Papa Pio XII foi consagrado bispo no dia 13 de maio de 1917, o mesmo dia em que a Nossa Senhora apareceu em Fátima. Acreditamos que este foi o meio que Deus escolheu para mostrar às pessoas que ele iria ser o bispo de Roma, o Papa, que iria finalmente consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. A Nossa Senhora pediu que a Rússia fosse consagrada em união com todos os bispos do mundo inteiro. Mas no dia 13 de julho de 1917, ela apenas prometeu que, abre aspas, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Note que a Nossa Senhora não prometeu que o Papa e os bispos iriam consagrar a Rússia. Ela apenas disse que o Papa irá consagrar a Rússia. A razão disto é porque o cumprimento da consagração será tardio e será feito apenas pelo Papa. O Nosso Senhor disse à irmã Lúcia no verão de 1931 que o Papa iria fazer a consagração, mas essa seria tarde, e que a Rússia já teria na altura espalhado os seus erros por todo o mundo, provocando guerras e perseguições à Igreja. Que o Papa Pio XII tenha sido quem consagrou a Rússia, embora tardiamente, faz todo o sentido. No segredo de 13 de julho, a Nossa Senhora exprimiu primeiramente uma promessa condicional, abre aspas, se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Caso os seus pedidos sejam meticulosamente cumpridos, ela diz que haverá paz. Mas quando fala do que de facto irá acontecer, por fim, ela declara que haverá apenas algum tempo de paz. Porque a Nossa Senhora adicionou a palavra algum quando estava a falar do que realmente iria acontecer no fim, e não quando estava a falar do que iria acontecer caso os seus pedidos fossem atendidos precisamente? É óbvio, porque o que iria acontecer com a consagração da Rússia não seria em perfeita conformidade com o seu pedido original. A consagração seria tarde, e não com todos os bispos. Por conseguinte, assim como as palavras da Nossa Senhora o provam, o triunfo da Nossa Senhora não é um triunfo universal, ou um tempo de paz, assim como muitos insinuaram e promoveram, mas antes, algum tempo de paz. Um período de paz atenuado e menos profundo que aquele que os céus teriam concedido caso o homem tivesse ouvido os seus pedidos e os tivesse cumprido rigorosamente. Isto é similar à mensagem de Fátima do dia 19 de agosto, quando a Nossa Senhora disse às crianças, abre aspas, se vocês não tivessem sido levados pelo administrador à cidade no dia 13 de agosto, o milagre de 13 de outubro teria sido maior. Portanto, como punição ao administrador do local por ter prendido as crianças, o milagre de 13 de outubro foi assim menos marcante do que poderia ter sido, caso eles não tivessem sido presos. De igual modo, o Papa, ao fazer a consagração, tarde, e não com todos os bispos, fez com que a conversão da Rússia à paz não fosse tão profunda como poderia ter sido, mas que apenas proporcionasse algum tempo de paz. Muitos acreditam que a conversão da Rússia pode apenas significar a conversão do país inteiro à fé católica. E alguns acreditam que, uma vez que toda a Rússia se converta à fé católica, todas as outras nações do mundo irão de igual modo converterem-se à fé católica. Uma conversão das nações à fé católica não faz qualquer sentido se estamos a viver nos últimos dias do mundo e lidando com a grande apostasia neste preciso momento. Se todas as nações se convertessem à fé católica, teríamos de ter outra apostasia da fé a nível mundial a acontecer no futuro antes que o mundo acabasse. Além disso, não há evidências provenientes da Irmã Lúcia ou das palavras da Nossa Senhora de que a conversão da Rússia significa que a nação russa se converterá à fé católica. Não estamos examinando a questão de caso os céus queriam ou não a conversão da Rússia à fé católica. É claro que queriam. Nós estamos examinando dentro do contexto o que a Nossa Senhora queria dizer quando ela prometeu a conversão da Rússia. Se atentarmos às palavras da Nossa Senhora do dia 13 de julho, é possível notar que a consagração da Rússia foi requerida especificamente para prevenir guerra, fome e perseguições à Igreja. Abre aspas. Deus vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia.
Portanto, a conversão, dentro do contexto da própria mensagem de 13 de julho, refere-se a converter a Rússia das suas perseguições de guerra, de fome e à Igreja. Na Bíblia, no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 7, o próprio Deus Todo-Poderoso também usa a palavra conversão, não para significar uma conversão para a verdadeira fé, mas uma conversão de um inimigo perseguidor à paz, para um cessar das suas ações persecutórias. Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 7, abre aspas. Quando os caminhos do homem agradarem ao Senhor, até converterá à paz os seus inimigos. A Nossa Senhora apareceu e pediu a consagração da Rússia em 1929. Nas décadas seguintes, a Igreja passou por um dos piores períodos de perseguição da sua história. Dezenas de milhões de pessoas foram mortas. Um exemplo disto foi em 1933 na Ucrânia. Stalin criou uma fome de enormes proporções que levou 5 milhões de ucranianos à morte. O martírio desta gente e de milhões de outros católicos durante este tempo foi o cumprimento das palavras da Nossa Senhora, abre aspas, os bons serão martirizados. A perseguição contra a Igreja neste período, a tortura e o martírio de padres e fiéis, a supressão de atividade eclesiástica, pesaram como um incrível fardo e tormento nos ombros do Papa, que se sentiu responsável e, no entanto, impotente face tamanha tragédia. Os sofrimentos do Papa Pio XII foram o cumprimento das palavras da Nossa Senhora, abre aspas, o Santo Padre terá muito que sofrer. A Nossa Senhora também disse que várias nações seriam aniquiladas. A Irmã Lúcia disse ao Padre Fuentes em 1957, abre aspas, a Santíssima Virgem disse muitas vezes aos meus primos, Francisco e Jacinta, assim como também a mim, que muitas nações iriam desaparecer da face da terra. Ela disse que a Rússia seria um instrumento de castigo escolhido pelos céus para punir o mundo inteiro se nós, de antemão, não obtermos a conversão daquela pobre nação. Se uma nação fosse devastada por uma catástrofe nuclear, não desapareceria. Esta permaneceria visível, mas como uma terra deserta e devastada. A única maneira de uma nação literalmente desaparecer é apagando-a do mapa, através da sua incorporação noutro país, tal como aconteceu com a invasão da União Soviética às nações bálticas. Como confirmação estonteante deste ponto, aqui está o que Molotov, ministro das Relações Exteriores soviético, disse ao ministro das Relações Exteriores lituânio a respeito da invasão iminente das nações bálticas. Abre aspas. Você deve dar uma boa olhadela à realidade e entender que, no futuro, pequenas nações terão de desaparecer. A sua Lituânia, juntamente com as outras nações bálticas. Este mapa da Europa de Leste, anterior à Segunda Guerra Mundial, define as nações bálticas da Estónia, Letónia e Lituânia, antes de terem sido aniquiladas e as terem feito desaparecer por uma completa absorção no Império Satânico Soviético. E este mapa da Europa de Leste e do Bloco Comunista, posterior à Segunda Guerra Mundial, mostra o desaparecimento e a aniquilação das nações bálticas, resultantes de uma total absorção no Império Vermelho Soviético. A Nossa Senhora de Fátima é a mulher vestida de sol do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. 2 versículos a seguir, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, um grande dragão vermelho aparece. O Império Vermelho Comunista apareceu no cenário mundial na Rússia, apenas algumas semanas após a última aparição da Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de outubro de 1917. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, é dito que o dragão vermelho, abre aspas, arrastava a terça parte das estrelas do céu e as fez cair sobre a terra. O historiador Warren Carroll, no seu livro The Rise and Fall of the Communist Revolution, faz a seguinte observação, abre aspas, o movimento comunista internacional apoderou-se de 1/3 do mundo. Portanto, o controle da terça parte das estrelas pelo dragão vermelho pode ter sido cumprido pelo Império Vermelho, ou comunista, que controlava 1/3 das nações do mundo quando estava no apogeu do seu poder. Carta da Irmã Lúcia, de 1930. Abre aspas. O bondoso Deus promete acabar com a perseguição na Rússia se o próprio Papa fizer um ato solene de reparação e de consagração da Rússia para os corações sagrados de Jesus e Maria, assim como ordenar todos os bispos da Igreja Católica a fazerem o mesmo. Portanto, de acordo com a Irmã Lúcia, o Nosso Senhor salvará a Rússia, acabando com a perseguição na Rússia, confirmando assim a nossa posição de que não existem evidências de que os céus alguma vez chegaram a prometer a conversão da Rússia à fé católica. É-nos possível encontrar a mesma coisa numa outra visão que o Nosso Senhor revelou à Irmã Lúcia em 1940. No dia 22 de outubro de 1940, Jesus disse à Irmã Lúcia, abre aspas,
Eu puniria as nações pelos seus crimes por meio de guerra, fome e perseguições contra a minha Igreja, e isto irá pesar especialmente sobre o meu vigário na terra. A sua santidade irá obter uma abreviação nestes dias da tribulação, se ele tomar atenção aos meus desejos, ao promulgar um ato de consagração do mundo ao coração imaculado de Maria, com uma menção especial da Rússia. É um facto de que a Rússia foi convertida do seu regime de perseguição e matança. A era do Gulag, as fomes impostas, o martírio de padres e a viciosa perseguição contra a Igreja chegaram formalmente a um fim com a dissolução da União Soviética. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ocorreu na festa da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro de 1991. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi substituída pela CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. E no dia de Natal de 25 de dezembro de 1991, o presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas resignou e declarou o cargo como extinto. Naquele dia, a bandeira soviética que tinha estado hasteada sobre o Kremlin foi retirada. Muitas fontes jornalísticas confirmaram que o colapso da União Soviética ocorreu oficialmente no Natal. As pessoas podem agora viajar livremente para dentro e fora da Rússia. E recentemente, uma igreja do rito bizantino foi reconstruída no exato mesmo local onde tinha sido incendiada pelos comunistas russos. Tudo isto mostra que a consagração da Rússia, feita pelo Papa Pio XII em 1952, foi o cumprimento das palavras da Nossa Senhora de 13 de julho. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz.